Olá, doutores, doutoras, tudo bem? Professor Fábio Cáceres aqui para mais uma aula da nossa pós-graduação semanal. Bacana? Então, esta aula é destinada aos nossos alunos da plataforma online e também aos alunos da pós-graduação presencial, mas por conta aí do isolamento social que ainda continua, por conta da questão da pandemia gerada pelo Covid-19, estamos aqui também pelo sistema EAD, que é o sistema de ensino à distância, para atender aos nossos alunos do curso de pós-graduação presencial. Muito bem. Na minha última aula, eu conversava com vocês sobre intervenções de terceiros. Muito bem. E lá nós fizemos uma análise de 3 modalidades interventivas na aula passada. Recordo-me de ter conversado com vocês sobre a denunciação da lide. Expliquei que ela ocorre em 2 hipóteses, expliquei que uma hipótese é fácil, que é aquela hipótese em quando alguém, em razão de um vínculo contratual ou por força de lei, também está obrigado a reparar o dano, aí pode ocorrer a denunciação da lide. E a primeira hipótese de denunciação, que era a mais complicadinha, mas eu expliquei bem para vocês também, que é aquela para que a parte possa ser ressarcida nos próprios autos em razão de uma eventual evicção. Muito bem. Depois nós superamos o estudo da denunciação da lide, partimos para a análise do chamamento ao processo. E naquela ocasião, eu expliquei para vocês que o chamamento ao processo ele é possível também em 2 grandes situações. O código diz 3, mas eu estou albergando 2 em uma. Legal? Por uma questão didática. E o chamamento ao processo, portanto, ele é admitido entre o fiador e o afiançado. Então, vamos supor que você seja o devedor e eu seja seu fiador. E o credor promove uma ação contra mim, que sou seu fiador. Muito bem. Eu, fiador, posso chamar ao processo você, que é o devedor principal, que é o devedor genuíno, originário da obrigação, tido como afiançado. E também é possível o chamamento ao processo entre cofiadores. Então, vamos supor que num determinado contrato haja 2 fiadores, melhor dizendo, 2 fiadores. Neste caso, se houver o acionamento de apenas um dos fiadores, este fiador pode chamar ao processo o outro cofiador. E a última hipótese de chamamento ao processo é o da dívida solidária. Quando tiver mais de um devedor solidário e somente um ou alguns forem acionados, estes que forem acionados podem chamar ao processo os demais fiadores, os demais devedores solidários. Bacana? Muito bem. Depois eu expliquei para vocês o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E aí eu disse para vocês que o direito a desconsiderar a personalidade jurídica não está no CPC, está lá no direito material, ou no artigo 50 do Código Civil, ou no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. E eu explicava para vocês que o incidente de desconsideração ele pode ser instaurado a qualquer momento, inclusive em fase de execução ou cumprimento de sentença. Isso também foi debatido. E uma coisa interessante que eu conversei com vocês é que a pessoa pode já pedir a desconsideração da personalidade jurídica na fase de conhecimento dentro da própria petição inicial. Aí, nesse caso, não será um incidente, será uma tese, dentre tantas outras, de desconsideração da personalidade jurídica dentro da petição inicial. E aí, se for o caso de pedir a desconsideração dentro da petição inicial, devem figurar como réus a empresa e os sócios. Legal? Expliquei também para vocês que o incidente de desconsideração, portanto, não a desconsideração solicitada dentro da inicial, mas qualquer outra feita por incidente após a inicial, eu expliquei para vocês
que a instalação do incidente suspende o andamento do processo. Então, o processo fica suspenso até julgamento do incidente. Por quê? Porque os sócios serão citados, terão o direito de contestar o incidente em prazo de até 15 dias. Depois o juiz vai deliberar se desconsidera ou não. Ah, mas cabe recurso dessa decisão? Eu disse que a gente iria ver tudo isso na aula de hoje. Então, isso será estudado melhor na nossa aula de hoje. Muito bem. E eu explicava para vocês também na aula passada, só fazendo um resumão, que é possível pedir a desconsideração invertida. Não sei se vocês se recordam disso. Eu disse que era possível pedir a desconsideração invertida da personalidade. Quando isso ocorre? Quando eu sou credor de uma pessoa física e essa pessoa física tem uma empresa. A pessoa física não tem patrimônio, mas a empresa tem. E eu quero desconsiderar o contrário para que a empresa responda pela dívida do sócio, que é a pessoa física. Legal? Eu expliquei isso para vocês que também era possível. E concluímos na aula passada o estudo destas 3 modalidades interventivas, que eu aqui repito: denunciação da lide, chamamento ao processo e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Muito bem. Agora nós vamos analisar mais uma intervenção de terceiro. Esta fácil, é a mais tranquila de todos. A outra também, que é o amicus curiae, mas nós vamos falar agora da assistência. Professor, quando ocorre a assistência? Veja, quando alguém que não é parte do processo, portanto, se não é parte, nem como autor, nem como réu, este alguém é um terceiro. Mas este alguém tem interesse jurídico de que uma das partes saia vitoriosa no processo, saia vitoriosa no debate. Ou esse terceiro, ele tem interesse que o autor obtenha êxito da causa, ou este terceiro tem interesse que o réu obtenha êxito. E aí o terceiro, então, ele pede para se habilitar como assistente. Legal? Mas, professor, esse interesse pode ser econômico? Não. Interesse amoroso? Não. Interesse afetivo? Ah, eu gosto muito da pessoa, ela é tão boazinha, vou lá para ajudá-la. Fiquei sabendo que ela está sendo processada. Esquece. Tem que ser interesse jurídico. Quando há o interesse jurídico? Quando, de uma maneira ou de outra, este terceiro, ele pode ser atingido pela justiça da decisão que será proferida nessa lide em que esta pessoa não faz parte. Então, neste momento, ela passa a nutrir um interesse jurídico pelo desfecho do processo, seja em prol do autor, seja em prol do réu. E aí você percebe, então, que o assistente, a bem da verdade, ele vem para compor a lide ou no polo ativo para ajudar o autor, ou no polo passivo para ajudar o réu. Muito bem. Dito isso, agora eu tenho condição de explicar para vocês a natureza jurídica das intervenções de terceiros. Por quê? A intervenção de terceiro, ela pode ser voluntária ou provocada. Quando eu terei uma intervenção de terceiro provocada? Vejam, quando o terceiro é citado para integrar a lide. Na voluntária, o terceiro vai porque ele quer a lide e não porque ele foi citado. Legal? Agora, você já consegue trabalhar isso comigo. Vejam, na denunciação da lide, o terceiro vai porque ele quer ou porque ele foi denunciado? Lembrando que a denunciação da lide, ela cabe pelas partes. Artigo 125 do CPC, eu expliquei isso na aula passada. Então, a denunciação da lide pode ser feita tanto pelo autor como pelo réu. Muito bem. Na denunciação da lide, o denunciado, que é o terceiro, vai porque ele quer ou porque ele está sendo, abro aspas, convidado?
Professor, ele vai porque ele está sendo convidado. Muito bem. Dentro desta dinâmica, você chega à conclusão que a denunciação da lide é uma modalidade de intervenção de terceiros provocada. Legal? Então, ela é uma modalidade de intervenção de terceiros provocada. Muito bem. Mais adiante, nós estudamos o chamamento ao processo. O que é o chamamento ao processo? É o réu que quer que outras pessoas componham um polo passivo com ele, para ele não ser condenado sozinho. Não é isso? Nós vimos quando que isso ocorre. Repito, na hipótese de fiança ou de dívida solidária. Muito bem. Este terceiro que vai integrar a lide, o famoso chamado, pergunto, ele vai à lide porque ele quer ou porque ele está sendo citado? Ah, professor, ele está sendo citado. Muito bem. Se ele é citado, trata-se, portanto, de uma modalidade de intervenção de terceiros provocada. Então, denunciação da lide provocada. Chamamento ao processo provocada. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pergunto, no incidente de desconsideração, o sócio vai lá voluntariamente falando, não, fiquem tranquilos que eu vou responder pela dívida da minha empresa. Ou ele é citado para ingressar na lide. E até mesmo a desconsideração invertida. A empresa vai lá voluntariamente para dizer, eu vou defender o meu sócio. Ou ela é citada. Professor, trata-se de modalidade em que há citação do terceiro. Muito bem. Neste caso, portanto, a natureza jurídica da intervenção é provocada. Então, vejam que até agora, todas as intervenções estudadas são de natureza jurídica provocadas. Legal? Nós vimos denunciação da lide, provocada. Chamamento ao processo, provocada. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, provocada. E o assistente? O assistente, como eu disse, é o terceiro que pede para ingressar na lide para ajudar o autor, e aí nesse caso ele será assistente do autor, ou ajudar o réu, e aí nesse caso será assistente do réu. Para fazer essa solicitação de habilitação para auxiliar uma das partes, este terceiro, chamado de assistente, tem que demonstrar interesse jurídico, que nada mais é do que apontar ao juiz que ele, de uma maneira ou de outra, pode ser atingido pela justiça da decisão que será proferida naquele processo. Ou seja, podem ocorrer respingos no seu relacionamento com uma das partes. Dentro desta dinâmica, você nota que a assistência é uma intervenção de terceiros voluntária. Por que voluntária? Porque o terceiro vai porque ele quer e não porque ele é citado. Legal? Muito bem. Dentro disto que eu acabo de falar com vocês, agora nós vamos fazer uma análise de hipóteses em que seria possível a admissão da assistência. Vejam, tudo que eu falei até agora para vocês, de denunciação da lide, chamamento ao processo, e até o incidente de desconsideração, tudo isso que eu falei para vocês, até agora, pode sugerir uma assistência. Vamos analisar o seguinte, ó. Vamos lá na denunciação da lide. Lá na denunciação da lide, lembra que uma das hipóteses de admissão da denunciação da lide é quando alguém está contratualmente obrigado a reparar o dano, que eu até dizia para vocês, o seguro. Então, eu tenho seguro do meu carro, aí eu sou processado por alguém, esse alguém quer atribuir a mim a culpa por um acidente que eu repare o dano. Eu tenho seguro, eu vou lá e denuncio a lide para minha seguradora. Falo, seguradora, vem aqui, porque se eu for condenado, você já paga a conta. Muito bem. Percebam,
Eu sou obrigado a denunciar a lide? Não, professor. Você não é obrigado a denunciar a lide. Muito bem. Vamos supor, nesse exemplo que eu dei agora, que o meu advogado, então eu sou leigo, tá? A partir de agora eu não sou professor de direito, eu não sou advogado, eu sou leigo. Eu estava transitando com o meu veículo. De repente, houve um acidente. E a pessoa vem e diz que eu tive culpa pelo acidente. Eu falo, não, eu não tive. Ela fala, você teve sim. Eu falo, não, eu não tive. Dias após, eu sou citado de uma ação. A pessoa me processou, dizendo que eu tive culpa pelo acidente. Eu tenho seguro, legal? Eu tenho seguro. Só que, entre ter seguro ou não, eu sou réu numa ação. Recebi a carta de citação. Aí eu procuro o meu advogado, vou lá e digo para o meu advogado o seguinte: olha, eu recebi essa citação, você me defende? Ele fala, claro. Aí o meu advogado vai lá para me defender, e o que ele faz? Ele apresenta, depois de superada, né, a tentativa de conciliação, etc., aquela etapa do procedimento comum, o meu advogado vai, isso se não for juizado especial, o meu advogado vai lá e apresenta a contestação. Muito bem. Quando o meu advogado apresenta a contestação, pergunto, ele poderia ter denunciado a lide para minha seguradora? Poderia, mas ele não denunciou. Ele não denuncia. Se ele não denuncia, eu pergunto: a minha seguradora é parte do processo? Não. Mas, de uma maneira ou de outra, a minha seguradora fica sabendo da existência desse processo. Pergunto para vocês o seguinte: se eu perder esta causa, a minha seguradora vai ter desdobramento jurídico? Claro, porque se o meu advogado não denunciou a lide, e se eu perder essa causa, o próximo passo é eu pagar a conta do autor, porque eu perdi, e depois entrar com uma ação de regresso contra a minha seguradora, pedindo a recomposição patrimonial. Por quê? Porque eu tinha seguro. E aí eu vou dizer que ela tem que me ressarcir tudo. Pergunto a vocês, neste caso, a minha seguradora tem interesse jurídico em ingressar na lide para me ajudar? Para dizer que eu não tive culpa, para colaborar com o processo? Tem. Se ela ingressar, ela vai ingressar como assistente do réu. Legal? Aí você consegue entender, dentro dessa dinâmica que eu passei agora para vocês, aí você consegue entender, dentro dessa dinâmica que eu passei agora para vocês, essa questão da assistência. Legal? Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Se a seguradora ingressar no processo para me auxiliar e eu perder, como a seguradora está lá também dificultando a vida do autor, ela vai sucumbir junto comigo ou não? Porque assim, se perder, perde só eu ou ela perde junto? Assistente e assistido, os dois vão responder pelo ônus processual. Só eu ou ela responde junto? A resposta é, ela responde junto. Legal? Ninguém mandou ingressar. A hora que ela ingressa, ela assume o risco. Se ganharmos, veja que quem perder vai responder pela sucumbência, o ônus processual, para o assistido, que é a parte, e o assistente, que é quem ingressou. Legal? Agora, se perder, também o contrário é verdade. O assistido e o assistente, os dois vão responder pelo ônus processual. Muito bem. A assistência, ela pode ser admitida em qualquer etapa do processo, inclusive na fase recursal. Só que o assistente sempre vai pegar a lide no estado em que ela se encontra. Legal? O assistente sempre vai pegar a lide no estado que ela se encontra. Pois bem, no exemplo que eu dei agora para vocês, suponhamos que a seguradora peça para ingressar como assistente porque ela não foi denunciada na lide, então ela não faz parte do debate. Por alguma razão, o meu advogado não denunciou. É um caso que é possível ingressar, então, como assistente. Pergunto, a seguradora, ela tem relação jurídica com
todas as partes do processo, ou seja, comigo que sou réu e com o autor, ou ela tem relação jurídica só com quem ela quer ajudar, no caso eu? Professor, a seguradora, no exemplo que você deu há pouco, ela tem relação só com você, professor. Ela não tem nenhum negócio, nenhum contrato com o seu adversário, que é, no exemplo que o senhor deu, o autor da causa. Neste caso, então, nós temos a assistência simples. O que é o assistente simples? É aquele que tem interesse jurídico, mas ele só tem relação jurídica que justifique a assistência com a parte que ele quer ajudar e não com o adversário dela. Legal? Então, neste caso, seria uma assistência simples. Agora, vou dar um outro exemplo para vocês. Lembram do devedor solidário? Então, o Fábio empresta dinheiro para o João, o Mário e o Roberto. O Fábio empresta dinheiro para o João, para o Mário e para o Roberto. Fica combinado que o João, o Mário e o Roberto são devedores solidários. Está lá no contrato. Bacana? Ninguém me paga. Eu, Fábio, processo só o Mário. O João e o Roberto eu não processo. Embora sejam solidários, eu optei por processar só o Mário. O Mário não poderia chamar ao processo os outros devedores solidários? Poderia, não poderia? Muito bem. Só que por alguma razão, não me interessa qual, o advogado não chamou. O advogado não chamou. E o Mário ficou sozinho lá no polo passivo. Pergunto. Se o Mário perder esta causa e for condenado, vai acabar sobrando também para os outros dois, embora eles não façam parte do processo? Claro. Por quê? Porque o Mário vai pagar tudo, mas depois ele vai entrar com uma ação de regresso contra os outros dois, dizendo: como eu não devia sozinho, vocês agora terão que me ressarcir pela parte de vocês da dívida. Neste exemplo que eu acabei de dar, você percebe, então, que os outros dois devedores solidários que não foram processados, eles têm interesse jurídico que Mário saia vitorioso dessa lide. Porque se Mário perder, vai sobrar para eles também. Muito bem. O que eles podem fazer? Eles podem impedir para ingressar no processo como assistentes de Mário, para ajudar o Mário a ganhar a ação promovida pelo Fábio, que é o credor. Legal? Agora eu pergunto. Esses dois devedores solidários que estão pedindo para ingressar como assistentes, porque não foram, por alguma razão, chamados no processo, eles têm relação jurídica com o Mário, que é o devedor? Tem, claro, eles estão todos no mesmo contrato como devedores solidários. Agora, eles também têm relação jurídica com o adversário do Mário, que é o Fábio, quem está propondo a ação? Sim, tem. E o Fábio é credor deles também. Veja, então, que quem está pedindo para ser assistente tem relação jurídica com a parte que ele quer ajudar e com o adversário dela. Neste caso, quando isso acontece, o assistente é chamado de assistente qualificado ou assistente litisconsorcial. Legal? Então, o que é o assistente qualificado ou assistente litisconsorcial? É aquele que ingressa na lide como assistente e ele tem relação jurídica com o assistido e também com a outra parte, com o adversário do assistido. Legal? Então, quando perguntarem para você o que é uma assistência, você sabe. Quando te perguntar quando ocorre assistência simples, você sabe. E quando ocorre assistência litisconsorcial, também chamada de qualificada, você sabe. Legal? Só para finalizar esse estudo, lembrando que o assistente qualificado também responde pelo ônus sucumbencial igualzinho. Legal? Só para finalizar esse estudo.
A pessoa, quando ela pede para se habilitar como assistente, ela vai fazer uma petição em que ela vai ter que demonstrar para o juiz que ela tem interesse jurídico em ajudar a parte. Legal? E aí o juiz vai decidir, legal, se admite ou não admite essa assistência. Então é importante dizer isso, não é automático, eu estou ingressando como assistente e já sou assistente. Não, excelência, eu quero ingressar como assistente. Aí o juiz vai abrir contraditório para a parte contrária, para a própria parte que a pessoa está pedindo para ajudar, para dizer se eles concordam ou não concordam com essa assistência. E aí depois ele vai, ainda que se eles concordarem, não deixa muita razão para o juiz não deferir. Mas se eles não concordarem e o juiz verificar que há interesse jurídico, ele pode admitir. Legal? Então, é importante que os senhores saibam disso. Mas, professor, e a decisão do juiz que admite ou não o assistente? Cabe recurso por quem se sentir prejudicado? Daqui a pouco nós vamos ver isso. Bacana? E aí, dentro desse circuito deste primeiro bloco, os senhores passam a conhecer, então, a assistência. Eu vou encerrar agora o primeiro bloco. No segundo bloco, eu venho para falar com vocês do amicus curiae, legal? Do amicus curiae. Muito obrigado pelo carinho. Voltamos daqui a pouquinho. Valeu, galera. Muito bem, doutores, retornamos aqui então para o nosso segundo bloco de aula. Muito bem. No primeiro bloco, eu falava com os senhores da assistência. E aí eu expliquei que o assistente nada mais é do que alguém que pretende auxiliar uma das partes, seja o autor, seja o réu, que para ser assistente tem que demonstrar interesse jurídico, não basta um mero interesse econômico, interesse, enfim, social, interesse religioso, interesse amoroso, interesse afetivo, tem que ser interesse jurídico exclusivamente. E que o assistente, ele pode ter aqui dois desdobramentos na lide. Ele pode ser considerado um assistente simples, quando ele tem relação jurídica somente com a parte que ele quer assistir, ou ele pode ser considerado um assistente litisconsorcial, na hipótese em que ele tem relação jurídica com a parte que ele quer assistir e também com o adversário dela, o que se figura do outro lado do processo. Aí, nesse caso, será assistente litisconsorcial. Eu disse que o assistente pode ingressar na lide a qualquer momento, mas ele assume o processo no estado em que se encontra e também que o assistente responde junto com a parte pelo ônus processual. Então, é risco do negócio. Tá bom? Muito bem. Depois que eu expliquei a questão do assistente, eu disse para vocês que nós analisaríamos a última hipótese de intervenção. Lembrando que são 5 previstas hoje pelo novo Código de Processo Civil. Denunciação da lide, já analisamos. Chamamento ao processo, já analisamos. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, já analisamos. Assistência, também analisada. Quinta e última, amicus curiae. Legal? O amicus curiae também é chamado de amigo da corte. Amicus curiae também é chamado de amigo da corte. Muito bem. Ou amigo do rei, né, como alguns falam. Eu não gosto muito dessa ideia, porque o amicus curiae, ele não ingressa na lide só para ajudar o juiz, né, que seria aqui o rei, ou ajudar o tribunal. Ele ingressa na lide para colaborar, inclusive, com as partes, esclarecendo pontos de interesse geral. Então, para mim, o amicus curiae, ele não é amigo do rei, ou amigo do tribunal. Ele, que seria o amigo da corte, né? O amicus curiae, para mim, ele é o amigo da causa, porque ele ingressa para colaborar no processo, tá bom? Muito bem. Quando cabe o amicus curiae? O amicus curiae cabe em todos os processos que têm uma certa relevância econômica ou social, processo que tenha um grande desdobramento. E o amicus curiae, ele pode pedir para ingressar. Então, vou te dar um exemplo aqui.
é um debate de grande relevância social e que gera um desdobramento religioso. Aí, muito comum acontecer isso. Uma certa denominação religiosa vai lá e diz: eu quero colaborar. Por quê? Porque a fé está sendo objeto desta causa. Isso é muito comum, né? Lá não. Eu vou dar um exemplo para vocês de um amicus curiae. Quando o STF julgou a questão se podia ou não aborto de feto anencefalo, a CNBB, que é a Confederação Nacional de Bispos do Brasil, pediu para ingressar lá. Falou, não, eu quero falar aqui se pode, do ponto de vista da fé, isso, se é pecado, se não é. Enfim, e foram admitidos. Então, só para vocês terem uma ideia, o amicus curiae, ele tem que ser um organismo respeitado, ou uma pessoa física, pode até ser uma pessoa física, respeitada, que goze de relevância e credibilidade com relação ao objeto da causa, para colaborar de uma maneira ou de outra. Legal? Como que se dá a participação do amicus curiae? De duas formas. Primeiro, as próprias partes podem sugerir ao juiz que ele convide um amicus curiae. Então, vamos supor que o réu diga, olha, excelência, nesse processo é importante que, deixa eu ver aqui, uma associação, que é a Associação dos Advogados do Brasil, vamos supor que exista isso, uma tal de AAB, Associação dos Advogados do Brasil. E é uma causa que debate questões da advocacia. A OAB está de um lado e do outro lado, sei lá, a União, vai, e debate o interesse da advocacia. Aí a OAB vem e diz assim, olha, eu sugiro que a AAB, que é a Associação dos Advogados Brasileiros, a AAB, ingresse nesse processo porque é uma entidade respeitada para colaborar. Pode ser que a própria União diga, olha, eu também acho legal a AAB ingressar aqui para colaborar. Então veja que é um terceiro colaborativo, legal? Então, pode ser que as partes sugiram o ingresso desse terceiro como amicus curiae. Pode ser também que nenhuma das partes diga nada e o juiz de ofício diga, eu quero que tal pessoa ou tal entidade venha aqui como amicus curiae. E aí você vai entender por que o amicus curiae não responde por sucumbência. Porque o amicus curiae, ele vem como amigo da causa e ele não vem para beneficiar A ou B, ele vem para colaborar com a corte, com o processo. Então o amicus curiae não sucumbe, legal? Ele não sucumbe. Muito bem. Ele vai lá só para prestar auxílio, informações, participar, legal. Muito bem, professor. Então, pelo que você está dizendo aí, ó, se as partes pediram e o juiz deferiu, o amicus curiae está sendo convidado, professor. Muito bem. Se as partes não falaram nada, mas o juiz de ofício foi lá e disse, olha, eu quero que você participe, o amicus curiae está sendo convidado, professor. Então, nessas duas hipóteses em que o amicus curiae está sendo convidado, ele está sendo provocado, porque ele não está indo porque ele quer. Ele está recebendo uma carta, convite, venha para a lide. Legal? Agora, nenhuma das partes pediu, o juiz não disse nada. Pode a pessoa bater na porta do processo e dizer, eu quero ser amicus curiae aí. Eu sou importante, a causa é relevante, eu quero ser amicus curiae. Pode a pessoa pedir para ingressar como amicus curiae? Pode também. Olha que legal. Então a pessoa pode pedir para ingressar como amicus curiae. Neste caso, a natureza jurídica do amicus curiae será voluntária. Por isso que o amicus curiae ele tem uma natureza jurídica híbrida, né? Por quê? Nós vimos, denunciação da lide pode ser o quê? Provocado. Chamamento ao processo. Provocado. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Provocado. Assistência. Voluntário. Vai porque quer. Amicus curiae. Pode ser convidado, provocado. Ou pode ir porque quer. Voluntário. Então, o amicus curiae é híbrido. Se for porque foi convidado, provocado. Se for porque quer, voluntariamente, voluntário. Legal? Muito bem. Professor,
Quando o amicus curiae vai porque ele quer, tudo bem, não tem prazo para ele se manifestar, porque ele está indo lá pedir para ingressar. E aí ele pode pedir a qualquer momento também. Ótimo. Agora, quando o amicus curiae está quietinho e ele é convidado, ou porque as partes pediram para o juiz e o juiz concordou, ou porque o juiz de ofício determinou que o amicus curiae ingresse, pergunto, ele é obrigado a ingressar? Não. Mas ele tem prazo para dizer se ele quer ingressar. E o prazo é de até 15 dias. Ah, professor, e se transcorrer o prazo e o amicus curiae não falar nada? Presume-se que ele não aceitou. Agora, se ele for lá no 17º dia e falar eu quero, o juiz já pode indeferir e falar desculpa, o direito não socorre quem dorme. Quando você recebeu a intimação, ela está aqui comprovada nos autos, você tinha 15 dias para vir aqui dizer que você aceita. Você não veio dentro do prazo, tchau, já era. Isso pode acontecer. Legal? Então, quando o amicus curiae pede para ingressar voluntariamente, não tem prazo. Agora, quando ele é convidado, ele tem até 15 dias para dizer se aceita ou não esse convite. Bacana? Muito bem. Professor, uma curiosidade. O amicus curiae não responde por ônus de processo. Não. Mas o amicus curiae pode recorrer, porque quando ele vai lá, ele defende uma ideologia. Se a decisão for contrária à ideologia do amicus curiae, neste caso, ele pode recorrer? Vejam, não. O amicus curiae só pode apresentar um único recurso, que é recurso de embargos de declaração. Ele não pode recorrer de nada, só apresentar embargos de declaração. Legal? Salvo é o quê? Exceção. Se o processo que o amicus curiae pediu para intervir for um processo afetado como incidente de demanda repetitiva, o famoso IRDR, incidente de demanda repetitiva. Vocês vão estudar isso ainda, comigo, inclusive. Bacana? O IRDR e o IAC. Eu vou dar essa aula para vocês, que é o incidente de assunção de competência e o incidente de resolução de demanda repetitiva, que é o IRDR. Muito bem. Se for um incidente de resolução de demanda repetitiva que admitiu um amicus curiae, nesse caso ele pode recorrer com qualquer recurso. Tudo que a parte puder, ele pode. Então, se está na primeira instância, ele pode apelar? Pode. Se está no tribunal, ele pode apresentar agravo interno? Pode. Especial? Pode fazer tudo. Só no incidente de resolução de demanda repetitiva. Nos demais, ele não pode recorrer, salvo um recurso. Qual mesmo? Embargos de declaração. Muito bem, doutores. Muito bem. Assim, a gente está aqui fechando o circuito da participação do amicus curiae no processo. Da participação do amicus curiae no processo. Agora, eu tenho uma dúvida. Quando eu falava com vocês da denunciação da lide, eu dizia para vocês que o juiz ia apreciar se ele admite ou não a denunciação, e aí se cabe recurso da decisão dele ou não, eu falei, depois eu digo. Chamamento ao processo, o juiz vai dizer se admite ou não, cabe ou não recurso, depois eu digo. Quando eu falei para vocês do incidente de desconsideração, eu falei que o juiz ia julgar o incidente, para dizer se ele desconsidera ou não. E aí eu questionei vocês, cabe recurso? Depois eu digo. Não foi isso? Muito bem. Assistência, a mesma coisa. Eu peço para ser assistente. O juiz pode dizer se defere ou indefere. Se ele indeferir ou deferir, enfim, cabe recurso por quem se sentir prejudicado, eu disse, depois eu falo para vocês. Bom, chegou a hora, doutores. Chegou a hora. Vamos lá. Primeiro, o amicus curiae. A decisão do juiz que admite ou inadmite o amicus curiae, então vejam, o juiz pode falar, admite o amicus curiae, porque ele entende de fato que a causa tem relevância social, tem desdobramento econômico, enfim, jurídico, é uma causa de alta indagação, aí ele pode admitir. Como o juiz pode entender que não é o caso de amicus curiae. Aí ele pode falar, olha, eu indefiro, inadmito esse amicus curiae. Não tem nenhum sentido. Pergunto, no amicus curiae, a decisão do juiz que admite ou inadmite o amicus curiae, ela é recorrível ou não?
doutores, aqui nós temos uma peculiaridade. Por quê? Porque o código é claro em dizer que a decisão de admissibilidade do amicus curiae, ou seja, tanto a que admite como a que inadmite, ela é irrecorrível. Então não cabe recurso. Se o juiz falar pode, beleza. Se ele falar não, é não e ponto, porque não cabe recurso dessa decisão. Legal? E se ele falar admito e alguém não gostou, entorta o nariz, mas vai ter que admitir, porque não cabe recurso. Legal. Agora que eu expliquei para vocês, então, que no amicus curiae não cabe recurso, eu quero saber nos demais casos. Se eu não concordo, então vamos lá, na denunciação da lide, no chamamento ao processo, na assistência, no incidente de consideração, quando o juiz julga essas intervenções e alguém não concorda com a decisão dele, cabe recurso? Sim. Agravo de instrumento. Por quê? Porque está listado lá no artigo 1015 do CPC. É admissível o agravo de instrumento quando o juiz apreciar ou admitir ou inadmitir intervenção de terceiros. Ora, todas essas são intervenções de terceiros, portanto, cabe o agravo de instrumento. Legal? Quem não gostar, pode agravar. Nós vamos ver tudo isso. Mas antes, deixa eu vir aqui para o slide, porque nós estamos aqui no amicus curiae, né? Aliás, eu falava com vocês da assistência. Deixa eu tentar jogar aqui a assistência. Aqui, né? Ó. A assistência, lembra que eu falava com vocês? Então aqui não tem nem muito o que colocar, né, doutores? Quando cabe assistência, hipóteses, né? Tem que ter o tal do interesse jurídico, IJ, né? Se for relacionamento entre o terceiro e a parte que ele quer ajudar, simples. Se ele tiver também vínculo jurídico com o adversário, qualificado ou litisconsorcial. Bacana? E o IJ é o quê? O fundamento de admissão da assistência. Muito bem. E agora, amicus curiae, que é o que nós estamos debatendo aqui. Definição, eu falei para vocês, né? Causas que tenham o quê? Grande relevância, não é isso? Então, vamos colocar aqui causas relevantes. Podem... Opa, hoje eu estou ruim aqui para escrever, hein? Causas relevantes. É bom que fica a revisão da aula, né? Causas relevantes. Então, nas causas relevantes, é possível a utilização, a admissão do assistente, né? Ele vem para colaborar, é o amigo da corte. Cabimento, tá aqui, né? Causas relevantes, porque ele vem para colaborar como amigo da relevantez, desculpem, doutores. Ele vem para colaborar como amigo da corte. Pode recorrer? Vejam, essa questão é interessante, né? Pode recorrer, doutores? Vamos lá. Só qual recurso mesmo? Embargos de declaração. Então, só embargos de declaração é que o amicus curiae pode apresentar, não é isso? Salvo se for incidente de resolução de demanda repetitiva, né? Então, se ele estiver participando como amicus curiae de um IR, que é incidente de resolução de demanda, R de novo, repetitiva, IRDR, a resposta é pode recorrer de tudo com todos os recursos. Isso é uma exceção. Do contrário, nós vimos não pode. Então,
Se é um incidente de resolução de demanda repetitiva, pode. Legal? Do contrário, não, só embargos de declaração. E mais uma observação também é a decisão do juiz que admite ou inadmite amicus curiae. Ela pode ser recorrida? Não, ela é irrecorrível. Bacana? Que é o que eu vou demonstrar para vocês agora aqui no... Será que vai dar certo? Vamos lá. Opa, deu certo. Já até deixei meio que no esquema aqui, prontinho, para ficar fácil. Então, olha só, doutores, artigo 138, né? O juiz ou o relator, porque o amicus curiae pode ser o quê? Tanto na primeira instância como em tribunal, né? Considerando a relevância da matéria, matéria relevante, tá vendo? O objeto da demanda, repercussão social da controvérsia. Então, em causas relevantes, pode, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes, ou ainda de quem pretenda ser o amicus curiae, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias da sua intimação. Então, veja, como que o amicus curiae pode ingressar no processo? De ofício, porque o juiz chamou, porque as partes pediram, ou porque ele próprio, o amicus, pediu. Legal? Se for de ofício ou porque as partes pediram, nesse caso, então o amicus curiae tem 15 dias da intimação para dizer se ele aceita ou não. Agora, se ele foi porque ele quer, aí não tem os 15 dias, né? Porque ele foi porque ele quer, legal? Agora, quando ele é convidado porque o juiz de ofício mandou o amicus curiae participar, ou porque as partes pediram, qualquer das partes ou as duas, aí nesse caso ele vai ter 15 dias para se manifestar. Bacana? Vejam que é um dispositivo bem curtinho, e aí aqui está dizendo que caberá ao juiz ou relator admitir ou não, né, o amicus curiae e os poderes dele, o que ele pode fazer ou não, ou seja, balizar qual será o limite da participação do amicus curiae. E aí aqui o parágrafo 1º está dizendo que o amicus curiae não pode recorrer salvo embargos de declaração. Bacana? E a hipótese do parágrafo 3º é a exceção, que é o IRDR. Ó. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o IRDR, incidente de resolução de demanda repetitiva. Então, aqui ele pode recorrer amplamente. No resto, ele pode só embargar de declaração. Ó. A intervenção de quem trata o CAPT não implica alteração de competência, nem autoriza interposição de recursos. Então, o amicus curiae não pode recorrer, salvo embargos de declaração. Embargos pode sempre. Agora, se for incidente de resolução de demanda repetitiva, aí pode recorrer amplamente. Tudo do jeito que eu expliquei para vocês. Bacana? Tudo do jeito que eu expliquei para vocês aqui dentro do nosso estudo. Professor, muito bem. Você falou então que em todas as intervenções, quando o juiz analisa a intervenção, é possível quem se sentir lesado recorrer por agravo de instrumento. A única que não pode é o amicus curiae, porque a regra é clara que a decisão é recorrível. Perfeito. O senhor disse ainda, professor, que o recurso cabível é o agravo de instrumento. Perfeito. E disse que tem previsão lá no artigo 1015, certinho. Vamos lá então agora no artigo 1015, só para vermos onde que está a previsão de recurso para as hipóteses de intervenções de terceiros, e aí a gente encerra esse bloco. Então, de novo, eu venho aqui, compartilhar tela, CPC, artigo 1015, está aqui, ó, artigo 1015, está aqui.
cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre... Aí tá aqui, ó. Inciso 9. Vejam, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Muito bem. Então, percebam os senhores que a decisão que admite ou não admite uma intervenção de terceiro, ela é recorrível por agravo de instrumento pelo inciso 9 do artigo 1015, salvo se essa intervenção de terceiro for o quê? Amicus curiae. Por quê? Porque aí eu tenho uma regra especial, e a regra especial, que é a do próprio artigo que trata do amicus curiae, que é o 138, se sobrepõe à regra geral, que é a regra do artigo 1015. Bacana? Então, para amicus curiae, não. Para os demais, cabe recurso. Bacana? Com isso, doutores, nós encerramos mais um bloco da nossa aula e encerramos também o estudo de intervenção de terceiros. Agora, o que nós faremos? Nós vamos para o terceiro bloco da aula e faremos uma análise, ingressaremos no estudo de procedimentos especiais. E eu vou falar com os senhores, com aqueles que estão destacados a mim, começando pela consignação em pagamento. Então, a partir do terceiro bloco, vamos falar de procedimentos especiais, ação de consignação em pagamento, que é muito legal o estudo, vocês vão gostar. Bacana? Depois, salvo engano, eu vou confirmar no meu controle, nós vamos falar de monitória, também bem legal, tá bom? Então, vamos terminar aqui este bloco, voltamos daqui a pouquinho com consignação em pagamento. E espero, de fato, que os senhores tenham aprendido e entendido aí as intervenções de terceiros. Vejam que não é difícil, é matéria tranquila, só tem que analisar com calma. Exatamente por isso que ela consumiu aí mais de uma aula, né? Nós estamos aqui trabalhando as intervenções, na aula passada todos os blocos, uma parte da retrasada e 2 blocos dessa aula, legal? Mas tudo em prol de vocês. Aliás, agora me veio à mente, dentre todos os nossos alunos, eu recebi um feedback de uma aluna, eu acho legal esses feedbacks, porque na online não dá para o professor saber o que está acontecendo aí do outro lado. Eu estou aqui falando para uma câmera. E essa aluna falou, professor, quando o senhor compartilha a legislação, não fica muito legível aqui para a gente. Gente, isso é um problema de recurso do sistema. Então, o que eu recomendo? Quando eu compartilho a legislação, eu leio a legislação. Então, de duas uma, ou você só presta atenção ali, já que não está dando para enxergar bem, ou você pega seu código, né? Então, quando você for tirar a aula, pega lá seu código de processo, ou seu VADMEC e deixa ali do lado. Quando eu falar, olha, pessoal, vamos analisar o artigo, e aí eu vou lá para a legislação, você acompanha com o seu código. Legal? É uma coisinha simples para a gente resolver. Só estou aqui a fazer esse apontamento porque eu recebi esse feedback de uma aluna e está aí a solução para essa coisinha simples, que é, talvez, a falta de clareza no compartilhamento da tela do meu notebook, que é um recurso que a gente tem aqui de tecnologia, mas que não é 100% talvez eficaz. Tá bom? Então, voltamos daqui a pouquinho, doutores. Muito obrigado pelo carinho. Valeu. Muito bem, doutores. Retornamos então aqui à nossa aula. Este que é o terceiro bloco. E conforme eu havia dito no bloco anterior, agora nós vamos falar de ação de consignação em pagamento. Muito bem. No estudo da ação de consignação em pagamento, eu preparei um material para vocês aqui. Opa, só um minutinho. Ó, o professor comendo bola aqui. Vou colocar o microfoninho porque ajuda na captação do áudio. Pronto. Agora ficou bom. Bom, então, voltando aqui, né? Na ação, agora nós vamos falar da ação de consignação em pagamento.
E na ação de consignação em pagamento, conforme eu disse para vocês, nós temos aqui uma peculiaridade interessante, que é quando usar a ação de consignação. Primeiro, uma coisa que vocês não devem perder de mente nunca. A consignação em pagamento é uma forma de extinção especial da obrigação. Então, quando você vai estudar consignação em pagamento, é importante que você tenha uma mini aula de direito civil. Por quê? Porque é o direito civil que trata da consignação, não é o Código de Processo. O Código de Processo, ele apenas e tão somente instrumentaliza como que você faz a consignação. Legal? Mas quem te diz o que é consignar e para que serve a consignação é o Código Civil. Bacana? E aonde que está inserida a consignação no Código Civil? No capítulo da extinção das obrigações. Então, nem sempre o devedor vai conseguir cumprir a obrigação no tempo, no modo e no lugar combinados. Por quê? Porque ocorreu alguma intercorrência. Qual foi a intercorrência, professor? Aí o Código Civil lista algumas intercorrências, e aquele rol é um rol taxativo, tá? Ele lista algumas intercorrências nas quais se admite a utilização da consignação. Então, quando o devedor pode usar a ferramenta do procedimento especial da ação de consignação e pagamento? Quando o Código Civil autorizar. Porque quem vai dizer se você pode ou não consignar não é o Código de Processo. Ele apenas e tão somente, o Código de Processo, estabelece quando você pode consignar. Agora, quando você pode consignar, não. Como você faz para consignar? O Código Civil estabelece quando você pode consignar. Eu até preparei um material aqui para vocês. Então, olha só. Procedimento especial da consignação em pagamento. Procedimento especial da consignação em pagamento. Vejam que eu coloquei 3 tópicos aqui de análise. Primeiro, definição, finalidade. Ora, foi o que eu acabei de falar. Para que serve a consignação? Para extinguir obrigação, ou seja, para romper o vínculo estabelecido entre credor e devedor. Legal? Se por alguma razão o devedor encontrar dificuldade de cumprir a obrigação em benefício do credor, dentro das hipóteses listadas pelo Código Civil, ele pode utilizar a consignação. E como as hipóteses revelam situações excepcionais, ou seja, fora da regra, a consignação em pagamento no Código Civil, ela é tratada como uma forma especial de extinguir a obrigação. Por que uma forma especial? Porque a forma comum é cumprir a obrigação normal, no tempo combinado, que é a data do vencimento, do modo e forma combinados, que é o que eu tenho que te entregar, tá aqui, do jeito que nós combinamos, e no lugar combinado. Ó, foi aqui que nós combinamos, está tudo entregue. Ótimo, quando isso acontecer, é o que se espera. É o que se espera, é o normal. Agora, e quando não der para ser assim? Bom, aí o devedor tem à sua disposição, dentre outras tantas coisas, que aí é matéria de direito civil, legal? Lá no módulo de civil vocês vão estudar isso, ou os alunos que já fizeram o módulo de civil já estudaram. Nós temos, dentre tantas hipóteses de extinção especial, nós temos uma chamada consignação. E a consignação, ela foi transportada para o CPC como um procedimento especial, uma ação de procedimento especial. Bacana? Muito bem. Então, agora que você está preparado para isso, você já sabe qual é a definição, a finalidade da consignação.
é fazer com que o devedor obtenha a extinção da obrigação. Legal? Então, é o rompimento do vínculo de credor e devedor. Ótimo. Vamos voltar lá para o slide. Então, aqui, os senhores conseguiram entender. Definição, finalidade. Extinguir a obrigação. Veja que eu digo aqui que o procedimento especial da consignação em pagamento tem uma natureza híbrida. Híbrida, olha só. Por que eu digo natureza híbrida, doutores? Eu digo isso exatamente por conta de que você, quando trabalha com a consignação em pagamento, você tem que estar sempre com os dois diplomas abertos, o Código Civil e o Código de Processo. Por quê? Porque há um mix, um entrelaçamento de mecanismos. O processo instrumentalizando e o Código Civil dizendo quando você tem o direito. Então, como são duas ferramentas distintas que devem ser reunidas para que você consiga consignar com excelência, ela tem uma natureza híbrida. Porque há elementos de direito material, Código Civil, misturados com elementos de direito processual, Código de Processo. E olha só como é estratégica esta ação. Eu digo que se o advogado não souber trabalhar bem, ele perde a consignação. E, por que ele perde? Porque se o advogado da parte ré conhecer consignação, ele sabe onde ele pode brigar. E, óbvio, se você conhece a consignação, quando você vai utilizar, as chances do réu diminuem. Por quê? Porque você sabe exatamente o que ele pode alegar, você sabe exatamente o que ele pode querer debater, e aí, como advogado do autor, você já vai fechar o circuito ali de uma maneira estratégica que você mina as chances do réu reverter o cenário da consignatória. Agora, o contrário também é verdade. Se o advogado não conhece nada de consignação e propõe ação, e o advogado do réu conhece bem, ele vai buscar os elementos que ele dispõe para tentar destruir, desqualificar a petição inicial e, com isso, obter vitória numa ação consignatória. Então, ela é muito estratégica, por isso que tem que entender e tem que acompanhar esta aula com toda a atenção necessária. Aliás, todas as aulas, né? Eu acho que ninguém aqui quer rasgar dinheiro, os senhores não estão recebendo esse curso de graça e devem valorizar o dinheiro de vocês. Pouco importa se o valor pago pelo curso é um valor democrático, porque o Legale tem esse perfil, né, de democratizar o ensino, que é o quê? É fazer com que todos os profissionais tenham acesso a um ensino de qualidade, quando o preço cobrado pelo Legale é um preço impraticável por qualquer outra instituição no Brasil. Legal? Os que tentam praticar o mesmo preço não têm a mesma qualidade. Pelo menos é o que eu tenho visto aí do feedback que eu recebo dos nossos alunos. São poucos os que tentam praticar o mesmo preço. Mas aí, para chegar no preço do Legale, eles perdem qualidade. O Legale é excelência com preço baixo. Mas, enfim, não sou dono do Legale, não tenho participação acionária, não recebo participação de lucro. Estou falando isso de coração porque é uma instituição que eu gosto muito. Eu tenho muito carinho pelo Legale, que é uma instituição que, se Deus permitir, e o Legale também, eu quero permanecer lá por muitos e muitos anos. Eu tenho muito carinho por todos. É uma família, a família Legale. Mas vamos voltar aqui à nossa aula. Muito bem. Dentro aqui do que eu falei com os senhores, dentro da proposta que eu trouxe aos senhores, eu quero te explicar, então, quando você usa a consignação, automaticamente eu vou te auxiliar a fazer a petição inicial com excelência, uma boa petição inicial, para você não ter problemas, legal? E também saber defender quando você for advogar pelo réu da consignação. Mas antes de tudo isso, eu volto lá para o nosso slide. Então, por que natureza jurídica híbrida?
está aqui no terceiro ponto. Porque você só vai usar a consignação quando o Código Civil permitir. E aonde você encontra as hipóteses que autorizam a consignação, doutores? Artigo. A consignação ela está prevista no Código Civil a partir do artigo 334, mas é no artigo 335, é no artigo 335 do Código Civil que você encontra as hipóteses de cabimento da consignatória. Então, aqui eu já vou te dar dica prática para você poder bem trabalhar essa ação. Cabe. Eu vou abreviar aqui, eu vou pôr assim, ó, cabe, Tzinho pequeno, um Ozinho aqui, e assim, ó, cabimento. Então, as hipóteses de cabimento da consignatória estão no artigo 335 do Código Civil. Nós vamos lá daqui a pouco, nós vamos lá, você não precisa decorar, mas eu sei aqui o que trata o artigo 335. O artigo 335 diz assim, ó, pode o devedor consignar a coisa quando? Aí ele vem e diz, quando você pode fazer, quando você pode consignar. Aí o código diz, quando o credor, de forma injustificada, se recusar a receber, quando o credor for uma pessoa incapaz, não tiver representante, quando o credor estiver em local incerto, então o devedor não sabe onde está o credor, como que ele vai cumprir? Quando o credor estiver em local de difícil acesso ou perigoso, vamos supor que o credor more num local extremamente perigoso e ficou combinado que o devedor tem que ir lá para cumprir. O devedor receoso fala, bom, eu não vou. A lei permite eu consignar, eu vou consignar e vou dizer para o juiz que não estou cumprindo naturalmente a obrigação, normalmente, por conta desta intercorrência, perigo no local. Legal? Tem ainda outras hipóteses listadas pelo Código. Por exemplo, quando o credor estiver em local desconhecido, né, local incerto, não sabido, o credor estiver em local de difícil acesso, local perigoso, quando o credor se recusar injustificadamente a receber, todas essas eu já havia dito, estou repetindo para vocês. Quando houver dúvida de quem é o credor, sabe aquela sessão de crédito, que um passa para o outro, aí passa para o outro, daqui a pouco tem mais de um cobrando o devedor, ele fala, calma, eu já nem sei mais quem é meu credor. Consigna. Tem dúvida de quem é seu credor? Consigna. A lei permite consignar. Também é possível consignar quando houver uma lide, um litígio sobre o objeto para definir quem é o credor. Então, tem duas pessoas brigando para definir quem é o credor. E aí o devedor fala, bom, eu tenho que cumprir a obrigação, eu tenho que entregar o objeto, só que eu não sei para quem que eu entrego, se é para o A ou para o B, porque eles estão brigando numa ação lá para definir quem é meu credor. Neste caso, a lei permite ao devedor consignar, e ele vai consignar dizendo assim para o juiz, olha, excelência, eu não sei quem é meu credor, porque os dois estão brigando num outro processo lá para definir quem é meu credor. Como eu não posso deixar de cumprir, estou consignando. Legal? Então, também é uma hipótese que o Código Civil autoriza a consignação em pagamento. Ai, professor, repete para eu anotar? Tá tudo na lei, artigo 335. Professor, eu quero decorar. Eu digo que papagaio não é inteligente. Por quê? Papagaio repete tudo que falam para ele, mas ele não sabe o que está falando. Então, não decore. Não tem, é importante que você saiba que está lá no 335. Você vai lá e consulta todas as vezes que o seu raciocínio jurídico recomendar que é possível fazer uma consignação. Agora, com o tempo de tanto você utilizar a ferramenta, vai chegar uma hora que você vai acabar conhecendo as hipóteses. Aí você aprendeu as hipóteses, que é melhor do que decorar, porque quem decora não entende o que decorou. Quem aprende assimila bem a ideia do que o cérebro
absorveu, legal? Então, o objetivo é absorver a matéria, não decorar. Mas, de todo modo, eu vou convidá-los para irmos lá no Código Civil para tirar essa dúvida se lá está mesmo previsto o instrumento da consignatória. Então, compartilhar, Código Civil, eu já tinha meio que deixado aqui também. Aqui, ó. Então, nós temos, ó lá, exatamente o que eu falei para vocês, ó. Consignatória, do pagamento em consignação. Do pagamento em consignação. Aí nós temos o artigo que diz quando pode consignar. Artigo 335 do Código Civil. E aí nós temos, percebam aqui, 5 hipóteses que te permitem utilizar a consignatória. Legal? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma. Novamente, eu não estou nem um pouco preocupado em decorar. Se o credor não puder ou sem justa causa se recusar a receber ou dar a quitação, nós falamos, né? Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar ou nas condições, então o credor simplesmente não aparece, não manda nenhum representante legal. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou seja, ninguém sabe onde ele está, ou residir em local incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Essa daqui, doutores, eu também já havia falado com os senhores. Se ocorrer dúvida sobre quem é o credor, sobre quem deva legitimamente receber o objeto, ou seja, dúvida de quem é o credor. Neste caso, nós temos aqui também a possibilidade da consignação. E a última hipótese, se pender litígio sobre o objeto. Então, o devedor não sabe, né, quem é o credor, porque está havendo uma briga judicial, e aí é um litígio, ele vai lá e consigna. Fala, excelência, eu preciso cumprir a obrigação, chegou o tempo, só que eu não sei quem é meu credor, porque tem pessoas brigando, ele vai lá e consigna. Como vai fazer isso, nós vamos ver daqui a pouco. O direito de consignar está aqui. Bacana? Muito bem, voltei aqui. Então, nós temos aqui as hipóteses que autorizam a consignação. Então, né, todas as situações, se recusa injustificadamente a receber, quando o credor não aparece, não manda representante legal para receber em seu nome, quando o credor for incapaz, quando o credor for incapaz, uma pessoa incapaz, também não tem lá tutor, ninguém que apareça, quando ele for desconhecido, quando ele for declarado ausente, quando ele estiver em local incerto, não sabido, se ele estiver em local perigoso ou de difícil acesso, também é possível consignar. Quando tiver dúvidas sobre quem é o credor, também é possível consignar. Quando houver um litígio instalado sobre o objeto e o devedor não tem condição de cumpri-lo porque não sabe ao certo quem será o credor, isso vai ser decidido no processo, numa ação em curso, também nasce aqui o direito de consignação. Dito tudo isso, algumas curiosidades, doutores, algumas curiosidades. Percebam que na ação de consignação, nós temos que o autor da ação é o devedor e o credor é réu, ou réus, né, se for mais de um credor. Então percebam que quem deve é o autor e quem tem que receber vira réu. Nós temos aqui uma inversão, né, da natural situação de um processo. Porque normalmente quem é o autor é quem está correndo atrás de receber alguma coisa. E o réu, normalmente, é quem não quer pagar nada ou não está disposto a ajudar. Na consignação, nós temos uma inversão de valores. É quem tem que pagar, indo lá pedir pelo amor de Deus para cumprir a obrigação, e aquele que tem a receber no polo passivo porque está dando causa ao o devedor procurar o seu direito.
Então tomem sempre cuidado com isso. Consignação, autor é devedor, credor é réu. Bacana? Requerido. Muito bem. Professor, então, toda vez que eu for no Código de Processo Civil pedir para consignar, eu tenho que estar com os olhos voltados ao Código Civil, o artigo 335. Isso. E vai lá e coloca a sua hipótese, qual que é o seu caso, porque você vai estar diante de um problema. Qual que é o seu? Inciso 1, 2, o 3, o 4? Porque aí vem dicas de petição inicial que eu vou te dar depois, lá na frente. Ainda não é o momento de falar sobre isso, legal? Para que você faça uma boa petição inicial. Muito bem. Professor, eu compreendi, identifiquei aqui no Código Civil a ferramenta da consignação em pagamento. Quais outros artigos do Código Civil, quando o assunto é consignação, eu vou precisar? Bom, o nosso curso é prático, é um curso estratégico e nós não estamos aqui para estudar o direito material. Então eu vou te dizer, na prática, você vai usar o 335. Por que o 335? Porque é lá que está estabelecido quando você pode consignar. Legal? Então, na prática, você utilizará o artigo 335. Muito bem. Superado a ideia de quando é possível eu consignar, ainda antes de falar do processo civil, eu quero saber de vocês o seguinte: o que eu vou consignar? É um outro problema. Professor, o que eu vou consignar? Aqui nós temos uma outra situação, doutores. Por quê? No que eu vou consignar, você agora tem duas possibilidades. O bem é imóvel ou móvel? O que você está devendo para o credor é um imóvel? Se for um imóvel que você tem que entregar para o seu credor, é consignação de bem imóvel. Ah, não é um imóvel. É uma bicicleta, bem móvel. Ah, é uma moto, móvel. Um carro, móvel. Dinheiro. Dinheiro é móvel, mas ele tem uma característica diferente. Eu vou falar disso com vocês daqui a pouco. Legal? Então, primeiro passo. O bem é móvel ou imóvel? Ah, é móvel. Se é móvel, é dinheiro ou qualquer outra coisa? Porque se for dinheiro, tem um tratamento especial. Se for qualquer outro bem móvel, aí nós temos um outro tratamento. E o imóvel, o tratamento igual a esses outros móveis que não sejam dinheiro. Legal? Tudo isso eu vou falar com vocês com calma, para não quebrar raciocínio, no nosso último bloco. Lembrando que nós não vamos concluir o estudo da consignação na aula de hoje. Então, próxima aula, nós continuaremos com a consignação, porque eu não tenho pretensão nenhuma de correr com a matéria. Dá tempo de falar de tudo tranquilamente. Então, vamos agora para o intervalinho, rapidinho, para fechar esse bloco, para não ficar o conteúdo muito carregado, e aí a aula começa a travar, começa a ficar ruim, e voltamos em alguns minutinhos, aí dá tempo de sair ao banheiro, tomar um cafezinho, dar uma esticada no corpo, para o último bloco, quarto e último bloco da nossa aula. E aí nós vamos falar, então, nesse quarto e último bloco, da natureza do bem que vai se consignar, se é um bem móvel ou imóvel, e sendo móvel, se é dinheiro ou qualquer outra coisa. Legal? Porque o dinheiro tem uma peculiaridade, isso nós vamos debater em alguns minutos no próximo bloco. Tá bom, doutores? Voltamos daqui a pouquinho. Muito bem, doutores. Retornamos então aqui para o nosso quarto e último bloco da aula, conforme eu havia dito para vocês. O microfone está tudo certinho aqui. Não esqueci de colocar, né? E, muito bem. Nós estávamos lá no terceiro bloco, nós estávamos tratando da consignatória. Eu expliquei para vocês o quê? A ideia da natureza híbrida, porque o cabimento da consignatória
não está previsto no Código de Processo Civil, mas sim no Código Civil, artigo 335 do Código Civil Brasileiro. O estudo da consignatória, ele tem início no artigo 334, mas é o artigo 335 que traz a ideia das hipóteses que admitem a consignatória. Nós vimos lá, são 5 hipóteses. Agora, professor, uma vez que eu encontre ali uma hipótese, para eu poder, professor, manejar a consignatória, aonde que eu vou agora para saber o procedimento, como eu consigno? Quando eu tenho direito a consignar, eu já descobri. Eu li lá o 335, encontrei uma das hipóteses, passei o marca-texto e guardei e falei, é ali a chave do direito do meu cliente. Agora, como que eu faço para exercer esse direito? Aí você vai agora para o outro livro chamado Código de Processo Civil. A partir do artigo 538 do CPC, você tem o estudo da consignatória. Legal? Artigo 538, eu vou confirmar aqui para vocês. Você tem o estudo da consignatória. E o que é legal, doutores? Primeiro, detectar o que vai ser consignado, que é a parte da aula que eu vou desenvolver nesse bloco. Por quê? Se for consignar um bem imóvel, é um procedimento. Se for consignar um bem móvel que não é dinheiro, é um procedimento. Mas, se você for consignar dinheiro, aí você tem um outro procedimento. Aliás, você tem duas opções de trabalho aqui com a consignatória, e é isso que eu vou falar com vocês. Vamos lá para o slide. Então, nós estávamos aqui, né? Finalidade, definição é buscar a extinção da obrigação. Então, extinção da obrigação, EO, né? Extinção da obrigação. Natureza jurídica híbrida. Por que híbrida? Porque você encontra elementos no Código Civil, mais Código de Processo Civil. Quando usar, eu já disse para vocês as hipóteses de cabimento 3, 5 do Código Civil. Artigo 335 do Código Civil. Muito bem. Agora, vamos então para a análise do processo. Legal? Do processo. E aí eu tenho aqui um outro slide que eu preparei para vocês, template. Vamos para ele. Olha só, procedimento especial da consignação em pagamento. O que consignar? Então, a resposta está aqui, ó, né? Eu já deixei tudo mastigadinho para vocês, ó. Qual é o bem que vai consignar? É um bem imóvel ou um bem móvel? Lembrando que o bem móvel, como eu expliquei para vocês, nós temos o dinheiro e outros bens móveis. Legal? E aí aqui é o detalhe que eu quero te explicar. Por quê? Se você for consignar um bem imóvel, você só tem à disposição o procedimento judicial do procedimento especial da ação de consignação e pagamento. Se você for consignar um móvel que não seja dinheiro, qualquer outra coisa, também você só tem o procedimento judicial, que vai ser estudado na próxima aula. Agora, se for dinheiro, o que você tem? Você tem o judicial, tá? Lembrando que o judicial para o dinheiro, para outros bens móveis e para o imóvel é tudo a mesma coisa. Então, você vai aprender o procedimento judicial e aí você sabe que no dinheiro você tem a possibilidade de utilizá-lo. Em outros bens móveis, você já sabe como utilizar porque é o mesmo. E o imóvel também não muda nada. Agora, o interessante é o ponto da aula de hoje, eu vou até fazer diferente aqui, ó, para ficar diferente dos demais, é que dinheiro, o CPC te traz a possibilidade de fazer uma consignação extrajudicial.
legal? E é este ponto que eu quero tratar agora com vocês. Poucas pessoas conhecem esse procedimento de consignar extrajudicialmente quando é dinheiro. Ah, mas eu sou obrigado? Não. Você viu lá que tem, tem duas setinhas com uma opção. Quando é dinheiro, você pode usar o extrajudicial ou o judicial. Agora, um judiciário que está sobrecarregado, demora. Por que não usar o mecanismo extrajudicial se o efeito prático é exatamente o mesmo? Qual? Extinção da obrigação. Quem diz que a obrigação se extingue é a lei. E ela diz, se você usar o extrajudicial e der certo, está extinto. Igualzinho um juiz declarando pelo judicial. Então, use o extrajudicial. Ele é bom, está na lei. E aí, professor, é que eu quero saber aonde que eu encontro as regrinhas do procedimento para consignar extrajudicialmente. Quando é dinheiro, porque é o único que admite a consignação extrajudicial. Você viu comigo. Todos os demais bens, móveis e o imóvel, obrigatoriamente você vai ter que caminhar pelo procedimento especial da consignação judicial. Agora, o dinheiro, você tem a opção de fazer este que eu vou te explicar agora, que é o procedimento extrajudicial, ou você vai pelo judicial também. Aí cada advogado sabe a estratégia, a melhor estratégia para proteger e defender os interesses de cada um dos respectivos clientes. Legal? Muito bem. Só para confirmar, deixa eu compartilhar aqui a tela do meu computador na internet, para ver se é o 538 mesmo. Eu já tinha meio que deixado aqui. É o 539, doutores. Então, olha só. 539, né? Da consignação em pagamento. Para não perder muito tempo, eu já tinha meio que deixado aqui. 539, olha só. Consignação em pagamento. É um procedimento especial, vocês percebem? E aí tá aqui, ó. Olha que legal. O CPC diz o quê? Nos casos previstos em lei. Qual que é a lei, doutores? A lei civil. E quando está previsto? Artigo 335 do Código Civil. Poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Quantia, dinheiro. Coisa devida pode ser qualquer outro bem móvel ou imóvel. Bacana. E aí aqui você larga com o parágrafo 1º e os subsequentes com o procedimento de consignação extrajudicial. Legal? Que eu vou explicar aqui para vocês com mais calma. Então, tá lá no CPC, artigo 539, parágrafo 1º, parágrafo 2º, enfim, eu não lembro exatamente quais os outros lá. O meu objetivo não é ler lei, é te ensinar, até porque o que eu vou falar aqui, muitas das coisas nem estão lá escritas explicitamente, ou dependem de uma interpretação, mas o fato é que a consignação extrajudicial, ela é admitida quando o cenário for de que o devedor quer consignar dinheiro. Bacana? Primeiro ponto, se você for fazer a consignação extrajudicial, o código diz que você tem que buscar um banco oficial. Banco oficial no Brasil hoje é fácil, legal? Por quê? Se for competência da Justiça Federal, vamos supor que o seu credor seja a União, ou uma autarquia federal, ou a Caixa Econômica Federal, ou o INSS, enfim, sei lá. O seu credor é um ente federal cuja competência é da Justiça Federal. Ora, se você vai buscar a consignação, tem que ser na Justiça Federal. Qual que é, e é dinheiro, né? Qual é o banco oficial da Justiça Federal? Caixa Econômica Federal. Então, você vai ter que procurar um banco oficial. Ah, professor, o banco dentro do fórum? Não necessariamente. Pode ser qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Ela está preparada para a consignação. Só que eu vou te dar uma dica. Como a competência para consignar é o lugar combinado, ou seja, aonde você deveria cumprir essa obrigação? Ah, eu deveria cumprir a obrigação em X lugar. Então vá na Caixa Econômica Federal daquele lugar, para você respeitar a regrinha do lugar combinado para cumprir a obrigação. Lembrando que são 3 estruturas, né? O tempo,
o modo ou forma e o lugar combinados. Então tem que ser o banco do lugar, para você não ter problema depois do credor ter ferramenta para te impugnar. Então, vejam a estratégia. Você não pode dar ouro para o advogado dele, legal? Ou para ele, né? Então, primeiro ponto, Caixa Econômica Federal. De preferência, a caixa do lugar que você tem que consignar. Ótimo. Professor, o meu credor é um particular ou qualquer outra pessoa e a competência é da Justiça Estadual. Banco do Brasil. Banco do Brasil é o banco oficial da Justiça Estadual. Legal? Então, em tese, você também poderia procurar qualquer agência do Banco do Brasil, preferencialmente a agência do lugar onde essa obrigação tem que ser cumprida, para não dar margem para discussão. Ótimo. Professor, como o nosso curso é nacional, né, no Brasil inteiro, a gente tem que respeitar as peculiaridades de determinadas regiões. Eu, por exemplo, advogava num escritório que tinha processos no Brasil inteiro. Isso para mim foi bom, porque eu tive aprendizado de lidar com comarca que, acreditem, era justiça estadual, mas lá no fórum não tinha agência do Banco do Brasil na cidade. Era uma cidade tão pequena e tão longínqua que não tinha. Qual era naquela cidade o banco oficial? Era um banco privado que fez uma parceria lá com o Poder Judiciário local. Então, se você estiver num local extremamente remoto em que não haja o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, vá lá no fórum e pergunta: qual é o banco oficial aqui? Ah, aqui é o banco dali da rua, da padaria do fulano, aquele é o banco oficial. Ora, é lá que tem que ser feita a consignação extrajudicial, se for dinheiro. Feitos esses esclarecimentos, vamos para o procedimento da consignação extrajudicial. E aí, quando eu concluir a explicação, eu encerro a aula e na próxima aula a gente trata do procedimento judicial, que é longo, né? E aí eu vou precisar de tempo. O extra eu consigo explicar aqui para vocês nos 15 minutos, sei lá quanto tempo a gente tem aqui ainda. Muito bem. Procurou o banco oficial. Então, primeiro passo, fala, olha, eu quero fazer um procedimento de consignação extrajudicial. Aí o atendente vai te direcionar para o gerente ou para um funcionário que esteja treinado para esse tipo de atendimento. Ótimo. Será aberta uma conta com uma natureza de consignação. Porque a conta com a natureza de consignação é diferente de uma conta convencional. Porque na conta convencional, quem pode resgatar o dinheiro é só o titular da conta. Na conta com natureza de consignação, será cadastrado o credor, porque ele está autorizado a pegar o dinheiro. Porque quem está indo lá depositar e fazer a consignação não é o devedor. Então, o devedor deposita e o credor está autorizado a pegar o dinheiro, que é uma outra pessoa, que o devedor vai apontar quem é. Perceberam como é uma conta um pouco diferente? Porque quando o credor aparecer lá e falar, eu vim buscar o meu dinheiro, é uma consignação, legal, tá aqui o cadastro do credor. Aí ele apresenta o documento, tá tudo bonitinho, ótimo, ele vai lá e pega o dinheiro, tá bom? Muito bem. Aí então o devedor vai lá e faz o cadastro dessa conta com a natureza extrajudicial. Deposita o dinheiro. Qual é o próximo passo? Notificar o credor de que foi feito a consignação extrajudicial. Aí cada banco tem um procedimento, eu acho isso ruim, né? Normalmente o próprio banco manda uma notificação para o credor dizendo, olha, aqui nesse banco, nessa agência, foi aberta uma conta, número tal, em seu nome, o devedor fulano de tal consignou X dizendo que é seu, vem aqui buscar o seu dinheiro. Legal? Muito bem. Do retorno da carta R, o que é a R? O aviso de recebimento, onde vai constar que o credor, né? Vai constar que o credor recebeu a cartinha. Quando ela retornar essa cartinha lá para o banco vai criar um procedimento administrativo, né? E ele vai colocar lá, junto à cartinha, igual o fórum faz, né? Junto à cartinha do aviso de recebimento no procedimento administrativo na data X.
A partir daquela data, o credor tem até 10 dias para impugnar no banco esta consignação extrajudicial. Então, o credor ele pode fazer lá um termo de impugnação dizendo, olha, eu não concordo com o valor está errado, ou não era isso, combinado, enfim, pouco importa o que o credor vai dizer. Ele vai fazer essa carta e ele vai mandar esta carta para o banco onde está consignado o valor. Legal? Se o credor não impugnar dentro de 10 dias, o CPC diz que a consignação aperfeiçoou e que a obrigação do devedor que foi lá consignar está extinta. Olha como é rápido. Ah, mas aí eu não preciso de professor de nada? Não, você vai lá no banco apenas e pega uma declaração de que não houve recebimento pela casa bancária de impugnação dentro do prazo de 10 dias contado do recebimento pelo banco do comprovante do AR que o credor foi notificado. E aí, com aquilo, você tem a prova de quitação e o dinheiro fica lá à disposição do credor, o que quiser ele vai buscar. Legal? Quitou a obrigação. Professor, vamos para o pior cenário. O meu credor impugna, porque se ele não impugnar, a obrigação está extinta, resolveu o problema. Mas ele impugna. Quando ele impugna, ele tem que impugnar direcionando a impugnação para o banco. Aí o que o banco vai fazer? O banco vai entrar em contato com o devedor, que foi quem abriu a conta, vai chamá-lo lá e vai dizer, olha, a partir deste momento você está sendo cientificado, aí vai datar, dizendo, olha, nesta data o devedor esteve aqui e ficou ciente de que houve impugnação da consignação dele e o banco está entregando para ele a impugnação. A partir deste momento, o devedor, veja, deu certo a consignação? Não. Não cabe ao gerente avaliar quem tem ou quem não tem razão. Ele não é juiz. A expectativa é que desse certo, não deu. A partir deste momento, a lei estabelece o seguinte, que o devedor ele tem até um mês desta data para propor judicialmente a consignação. Só que essa petição inicial ela vai ter uma peculiaridade. Por quê? Porque o devedor, quando ele for fazer a consignação, ele vai abrir ali um esclarecimento para o juiz dizendo o seguinte, olha, excelência, na verdade, tudo começou com uma tentativa extrajudicial, que não deu certo, porque houve impugnação por parte do meu credor, que agora é réu aqui desta ação, e vai juntar lá para mostrar para o juiz que cumpriu todas as regrinhas, ou seja, que abriu a conta, que depositou o dinheiro, que o credor foi notificado, que o banco recebeu a devolução da notificação, que não houve, que houve a impugnação do banco dentro dos 10 dias estabelecidos, e também para o juiz verificar que a inicial está sendo distribuída dentro do prazo de um mês. Legal? Porque o código estabelece lá no artigo 539 que se houver a impugnação pelo credor da tentativa de consignação extrajudicial, o devedor tem até um mês da cientificação de que houve a impugnação para propor ação. Então, como que o juiz vai mensurar se está no prazo ou não? Mediante a instrução da petição inicial com todos os documentos da notificação extrajudicial, inclusive a declaração do banco dizendo, olha, foi no dia tal que o devedor ficou sabendo que houve impugnação. Aí o juiz vai pegar daquele dia e até um mês para ele verificar se está dentro do prazo. Legal? Ah, professor, e aí como que vai ser feita a judicial? Veja, aí é matéria para a próxima aula, porque aí fica tudo para a próxima aula, porque como é tudo igual, eu vou te falar da judicial, que é essa extra que se convolou, ou seja, se converteu em judicial, e a do imóvel e a de outros bens, bicicleta, carro, sapato, boné, chinelo, enfim, sei lá o que seu cliente quer consignar, tá bom? Muito bem.
Recapitulando, então, a consignação extrajudicial. Procurar o banco oficial, só pode usar essa ferramenta quando o objeto, o bem a ser consignado for dinheiro. Legal? Abre a conta, identifica o credor e aí haverá uma notificação do credor. O credor foi notificado. Muito bem. Vai retornar da notificação do credor o aviso de recebimento para o banco. A partir do momento em que há o recebimento do aviso, nós temos aqui então a contagem do prazo pelo banco de até 10 dias para que o credor possa impugnar ou não. Se ele não impugnar, a obrigação está extinta, deu certo, o devedor seja feliz. Se ele impugnar, o banco vai comunicar ao devedor que houve impugnação e da data de comunicação ao devedor de que houve impugnação, o devedor tem até um mês para aproveitar este procedimento e convolá-lo, ou seja, convertê-lo em consignação judicial. Só para encerrar a aula. Professor, o devedor é obrigado a fazer isso? Claro que não. Só que o problema é dele. Porque, veja, se ele não propuser a ação de consignação judicial, ele pode ir lá e pegar o dinheiro de volta. Só que, para todos os fins, ele é considerado o quê? Devedor inadimplente, com multa, juros, correção monetária. Por quê? Porque ele não está aqui colhendo os benefícios da consignação, que é o quê? A cessação dos encargos moratórios. Quando ele busca o judiciário dentro do prazo da lei para buscar o procedimento judicial, ele está ainda dentro do benefício da cessação dos encargos moratórios, que ele só vai perder se a ação for julgada improcedente. Enquanto o juiz não decide, os encargos não estão valendo, eles estão suspensos. Se o juiz julgar procedente, não tem encargo porque o devedor tinha razão. Se ele julgar improcedente, aí sim o devedor volta a assumir todos os riscos dos encargos desde a data de vencimento da dívida. Legal? Muito bem, doutores. Assim eu concluo a nossa aula de hoje deste ponto, consignação extrajudicial. A partir da próxima aula, portanto, nós vamos aqui para o template, nós vamos estudar então na próxima aula o procedimento especial da consignação em pagamento judicial, legal? Que aí entra então aqui este e o dinheiro quando a pessoa opta pelo judicial. E aí nós então encerraremos o estudo da consignação e partiremos para o próximo tema do nosso conteúdo programático, salvo engano, ação monitória. Depois eu confirmo isso, mas olha como a aula de hoje foi extremamente produtiva. Eu falo que a aula online é impressionante, porque o professor fica aqui sem interação, né? Não tem aluno, e aqui eu estou meio torto, até peço desculpa, porque aqui eu tenho aqui eu tenho um apoio de braço, aqui não, né? Aí quando eu apoio aqui, não apoio aqui, mas então vamos deixar de usar o apoio de braço, que aí fica bonitinho, o professor fica menos feio, né? Senão eu fico torto aqui e o aluno vai ficar rindo de mim aí. Bom, doutores, brincadeiras à parte, eu dou por encerrada a nossa aula de hoje. Próxima aula, procedimento especial de consignação judicial. Até lá, fiquem todos com Deus. Obrigado pelo carinho. Se cuidem, se cuidem. Até mais.